Pega aí a sua Bíblia, pega a palavra de Deus na mão e vamos fazer agora um estudo dos Salmos e aprender mais com a palavra de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, já que eu vou dar a referência, mas eu vou me dirigir a você fazer uma pergunta. A seu ver, qual é o seu maior inimigo? Quem são os seus maiores inimigos? Eu penso que alguns de vocês, de súbito assim, se forem responder, você dirá: pastor, meu maior inimigo é uma enfermidade que eu tenho. Se eu não tivesse essa enfermidade, se eu não tivesse essa deficiência, se eu não tivesse essa fragilidade, se eu não tivesse essa fraqueza, se eu não tivesse essa dor, a minha vida seria melhor. De fato seria melhor. E que Deus te cure em nome de Jesus. Eu estou falando aqui e o meu coração faz orações e votos para que você já seja curado nessa hora. Eu sou ministro do Evangelho para dizer: Jesus Cristo te dá saúde. Mas e se eu te disser que não, que as enfermidades não são seus maiores inimigos? Alguém deve ter pensado: meu maior problema, pastor, é a minha falta de dinheiro, é o meu desemprego, é esse aperto que eu vivo, são as minhas dívidas, é o meu nome sujo, é eu não conseguir pagar as contas, eu não conseguir suprir as necessidades do meu lar. De fato, esse é um grande inimigo. E ora a Deus também, enquanto vou falando, meu coração faz orações e votos por você, para que o dono do ouro e da prata supra suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas não, questão financeira não é sua maior inimiga. Talvez você pensou em pessoas, alguém que te persegue, alguém que te ameaça, alguém que a presença da pessoa no ambiente te faz mal, te incomoda. Quem sabe até dentro do lar. Quando um casamento não vai bem, a presença do cônjuge é como se tivesse ali o próprio Satanás. E se eu te disser também que não é? Que esse é um problema, que essa pessoa talvez por alguns motivos se tornou sua inimiga, mas ela não é o seu maior problema. Alguém um pouquinho mais assim, achando-se espiritual, pensou: não, pastor, meu problema é o diabo, são os demônios, eu sou uma pessoa perseguida, invejada, tem gente que não gosta de mim, faz trabalhos espirituais contra mim, eu tenho muitos problemas espirituais, muitos problemas com os demônios, eu tenho uma perseguição espiritual muito grande. Os demônios são grandes inimigos também, Satanás é o opositor. Se eu disser para você que o teu maior inimigo não é, ainda que ele viesse contra você com todas as hostes mal, eles não seriam o seu grande inimigo. O seu grande inimigo trouxe o seu Salvador para vir aqui nesse mundo. O meu Salvador, o nosso Salvador. Quem é o nosso grande inimigo? É o nosso próprio pecado. Quem trouxe todas as coisas que eu falei antes, lembra que eu falei de enfermidades, eu falei de miséria, de problemas financeiros, falei de problemas relacionais e até de Satanás. Todos esses problemas são filhos do problema maior, que é o problema do pecado. É o pecado que habita dentro do seu coração. E Jesus nos ensinou que dentro dos nossos corações é que nascem todos os males. Dentro do coração nasce a inveja, dentro do coração nasce o homicídio, dentro do coração nasce o adultério, dentro do coração nasce a raiva, a cólera, a ira, a contenda, a discórdia, a incompatibilidade, a inclemência, que é o ato de não perdoar. E são essas coisas que se tornam, de fato, nossos inimigos. Aí, claro, por exemplo, uma pessoa inclemente, uma pessoa que não perdoa, ela vai ter problemas relacionais. Seu problema com pessoas é porque você não perdoa. Ninguém
Você não perdoa ninguém. Seu problema financeiro pode ser preguiça, pode ser fruto da preguiça, pode ser fruto de uma vida descontrolada. Tem gente que não é preguiçosa, trabalha bastante, mas gasta mais do que ganha. O seu problema de enfermidade é decorrente do seu pecado, não do pecado direto, mas lá do pecado original de Adão que veio e que trouxe todos os pecados. Então, qual que é o X da questão, por assim dizer? É a gente lidar com o inimigo maior. No Salmo 32, vamos ler o Salmo 32, eu vou pôr a referência do 1 ao 11. Não sei se eu chego lá no 11, porque eu agora tenho poucos minutos. Mas, Salmos 32, do 1 ao 11, esse salmo, que é um salmo de Davi, é um cântico, é um masquil de Davi, ele fala da felicidade do ser humano perdoado. E olha como que ele começa, os primeiros versículos. Bem-aventurado, feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Perceba, ele não diz, bem-aventurado é quem tem dinheiro, bem-aventurado é quem está saudável, bem-aventurado é quem está bem nos relacionamentos, bem-aventurado é quem não tem oposição demoníaca para enfrentar. Não. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Você já está perdoado dos seus pecados? Você é uma pessoa lavada, remida, santificada, justificada, debaixo do sangue de Jesus, arrependida das coisas que você já fez no passado? Porque se você não foi perdoado ou perdoada ainda, você não é uma pessoa em paz. E aí você acha que esses problemas que eu mencionei são os grandes problemas. E de fato, eles são grandes problemas. Eu seria um tolo se eu dissesse para você que a enfermidade não é um grande inimigo, que a miséria não é um grande inimigo, que os problemas relacionais não são grandes inimigos e que o próprio Satanás não seria. Ele é o arqui-inimigo, como está escrito nas Escrituras. Mas, acima de todos eles, nós temos a questão do nosso próprio pecado. E olha o que Davi escreveu, ele que cometeu muitos pecados, foi um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu muitos pecados. E ele passou um tempo de muitas angústias na vida dele, de modo que ele declarou, enquanto eu me calei, ou seja, em relação a Deus, enquanto ele fez de conta que o pecado não era o problema dele, ou os pecados que ele cometera não eram um problema, o grande problema, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Agora, olha só, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Estio é aquele período que não chove. Já viu? Quando a terra seca e quebra os torrões de barro. Ele falou, o meu humor, o meu sentimento emocional, ele era como aquele período de grande seca, não tinha vida nenhuma. E aí ele era o rei. Esse homem tinha dinheiro, esse homem tinha posição, esse homem tinha poder político, esse homem era respeitadíssimo, mas ele tinha um pecado não confessado. Ele tinha culpa das coisas que ele tinha feito. E você sabe que você tem pecados, você tem culpas. Minha mãe diz, ela é viva, fulano tem culpa no cartório. E lá no cartório de Deus, todos nós sabemos que temos culpa, que estamos falhando com o Senhor, estamos sendo maus. Um homem sabe quando ele é mau com a sua esposa, uma mulher sabe quando é má com o seu marido, pais sabem quando estão falhando com os filhos e os filhos sabem quando estão falhando com os pais. Você sabe que você se excede muitas vezes, que você não é leal nas suas amizades muitas vezes.
que você não é honesto nas suas relações, que você não é justo, que você está fazendo mal, praticando mal, seja com pecados grotescos, e eu sei que há pessoas cometendo pecados grotescos diante de mim, não na minha frente, digo, mas aí na televisão, no smartphone, onde quer que você esteja, e há outros que não cometem pecados tão descarados, mas são pecadores. As mentiras, as mentirinhas que você conta, são como a raposinha que destrói a vinha do teu coração. Isso vai trazendo uma corrupção, sabe, no teu caráter, na sua índole. São pequenas mentirinhas, você nunca fala a verdade, você nunca abre o jogo, você nunca conta tudo. E é claro que você não tem que contar tudo, por exemplo, em redes sociais, sua vida é uma vida privada, mas você deve toda satisfação a seu cônjuge, você deve toda satisfação àquela pessoa com quem você se relaciona, principalmente no que diz respeito àquele todo, aquele engenho. Se você está naquilo, você tem que abrir o coração, você não pode esconder, por exemplo, as coisas dos seus pais. Tem que contar tudo. Acontecem coisas no colégio, na faculdade, você tem que chamar seu pai e sua mãe, tem que contar para eles. Você não pode esconder. Você não pode ficar, como se diz, tapando o sol com a peneira. E aí, tudo isso é um pecado. É uma falta que você comete, que atrapalha e que acarreta tudo de ruim na sua vida. Como que Davi resolveu? Ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Um dia ele não aguentou mais, ele não suportou mais, e ele foi diante de Deus e confessou: Senhor, esse sou eu sou esse homem, sou mau, sou duro, sou estúpido, fui longe demais na questão. No caso da Betseba, Davi pecou quando colocou Urias no campo de batalha para ser morto pela espada do inimigo. Uma coisa que parecia pequena, quando ele fez o censo do exército, e até o Joabe falou com ele: rei, o senhor não precisa disso, é o diabo que está incitando, porque tem coisas que nós fazemos, preste atenção que eu vou dizer isso para você, quero que você preste muita atenção, que não são pecado em si. Não tem uma palavra que condena. Agora, qual foi o pecado de Davi? E por que a consequência foi tão amarga para Davi na questão do recenseamento? Porque está escrito que foi Satanás quem incitou Davi a fazer aquilo. Você já parou para pensar que muitas coisas que você anda fazendo na vida, elas não são pecado em si, mas você está sendo incitado pelo diabo? Vou dar um exemplo. Como se diz, nada a ver. Você está mudando de cidade. Você está saindo de uma igreja, de uma denominação para ir para uma outra denominação. Não há pecado você ir morar numa outra cidade, não há pecado você sair de uma denominação, você é um batista e vai para a presbiteriana, você é um assembleiano e vai para a quadrangular. Mas se é o diabo quem está te incitando a fazer isso, isso é um pecado. Porque você não está indo na direção do Espírito Santo, você não está indo em obediência a Deus, você está indo por uma incitação do diabo. E Davi cometeu aquele pecado, foi pecado ele enumerar o exército, porque ele foi incitado pelo diabo. E ele sabia que aquele sentimento era um sentimento demoníaco, era uma incitação satânica, e ele obedeceu o diabo. Tem gente me assistindo agora, você está fazendo a coisa certa. Não é errado. E você fala: eu não estou fazendo nada de errado, pastor, eu não estou ferindo a palavra. Pois é, mas você está fazendo isso porque o diabo está te mandando fazer. Você é diabólico, diabólica, porque você está obedecendo Satanás. E você sabe muito bem disso. E eu não preciso nem dizer o que seja, porque o Espírito Santo está te mostrando agora. Então, como que ele resolve isso? Confessei o meu pecado. Eu vou parar no 6, porque eu não consigo ir mais. Pelo que todo aquele que é santo
orará a ti a tempo de poder te achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tome muito cuidado. Imagine que você está num rio, vai aqui em Morretes, o pessoal fica brincando ali, tem aquelas trombas d'água que vem quando chove na cabeça da serra, e de uma hora para outra ela leva tudo. As águas estão subindo. As águas começaram a subir antes de você se afogar. Saia do rio, senão você vai morrer. Alguns de vocês, sinto informar, estão numa situação muito perigosa. Mas antes que as águas desse rio transbordem, antes que as águas fortes desse rio te levem junto com a enxurrada, com as pedras, com o barro, se arrependa para que não te aconteça uma coisa pior. Amém?